Olá, que bom que você está aí conosco nessa tarde de segunda-feira, 3 de outubro, né? Um mês tão esperado pelas crianças, mas um mês também muito importante para nós mulheres. E hoje eu convidei algumas amigas aqui, mulheres guerreiras como você que está conosco aí também, para junto a gente tratarmos desse assunto que é tão importante, o mês de relembrarmos a importância da prevenção do câncer de mama. Eu estou aqui com minhas duas amigas do coração, né? A mãezinha que eu amo de paixão, a Jana, né? Que chama de Jana, mas é Janaína, viu? Janaína, boa tarde, muito obrigada por você fazer parte da nossa família e ter um tempinho para estar aqui conosco, né? Boa tarde, pessoal aí que está aí, ó. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente também está aqui com a nossa amiga Melissa. A Melissa é uma irmã assim, em Cristo, irmã de coração nossa e uma parceira aqui da escola. Inclusive tem alguns lookzinhos que eu uso aqui na escola, que é dela também. Depois vocês vão saber. Melissa, boa tarde. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Boa tarde, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui e falar desse assunto tão importante. Amém. Eu esqueci um detalhezinho, mas assim, não tem problema não. Vocês vão olhando aí para essa... acender a luz. Eu esqueci de acender a luz. Para você ver bem de pertinho aqui, ó, o nosso bottom, para você ver bem de pertinho, olha que lindo ele. Que a escola já tem esse objetivo de sempre nesse mês a gente estar assim, preocupado nessa área com as mulheres e com a gente também, né? Porque assim como o nosso ambiente escolar tem muitas mulheres, e de vocês também provavelmente tem, então a gente assim, nesse mês de outubro a gente sempre deixa para a gente estar assim, sempre conversando, imaginando a importância que tem de nós cuidarmos uma das outras. Por isso a gente convidou aqui vocês para a gente conversar um pouquinho, para a gente, quem sabe, trocar informações, né? E continuar ajudando, não somente cada uma de nós aqui, mas ajudando as nossas amigas e as pessoas que posteriormente podem ouvir, quem sabe, alguma coisa boa daqui, né? Entre a gente. E a gente também quer ouvir você. Quem sabe você aí tem alguma opinião, tem alguma sugestão, tem algum testemunho, já viveu, passou por isso, ou conhece alguém que passou e quer contribuir com a gente aqui, quer participar com a gente, pode colocar o seu comentário, porque você sabe que você é muito bem-vindo sempre na nossa escola. E vocês fazem parte da nossa família Fonte do Saber. E hoje, outubro, um mês rosa, né? Um mês assim que bacana é. Um mês que se a gente, quando a gente vai estudar, nós percebemos que essa campanha, ela começou um pouco isolada, mas hoje é reconhecida mundialmente. É um mês que faz assim, a gente se tornar até mais bonita como mulheres. É um mês que a gente reconhece a importância que tem de se cuidar como mulher, de nos proteger a nossa saúde física, mas também emocional, né? E é bom saber que não é só aqui em Goiânia, que o mundo inteiro fala sobre isso durante esse mês. E vocês são duas mulheres lindas que convivem com muitas mulheres, né? Eu vou fazer umas perguntas aqui, mas se você tiver alguma pergunta, você pode fazer também. Janaína, você trabalha no local que tem muitas mulheres e tem homens também. E como você entende esse mês assim, da prevenção do câncer? O que você vê como mulher e como você alcança essas mulheres que estão ao redor do seu o tempo todo? Realmente trabalho com muitas mulheres, muito preventivas, né? Por a gente trabalhar na área da saúde, então já tem um conhecimento, já tem um receio, um medo, né? Uma preocupação de se cuidar melhor. Fala pra gente aí onde você trabalha, porque eu acho que as pessoas não sabem onde você trabalha. Eu sei, eu tô tranquila aqui te ouvindo. Na saúde, né? Há muitos anos, não parece não, mas trabalho há muitos anos no laboratório Atalaia, né? Servir na saúde. Então assim, a gente já vê muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitos milagres, né? Aqui pertinho da nossa escola, viu? Então assim, vocês são os nossos amigos aí, se precisarem. Qualquer coisa no laboratório, pode procurar essa mãezinha aqui que ela ajuda. Eu mesmo tenho ajudado esses dias, né? Então, assim, é muito bom saber que você está tão próximo da gente, está inserido na área da saúde, né? E já viu muitas coisas, né? E uma delas é essa situação de quando uma pessoa descobre ou quando a pessoa ainda está naquele processo ainda investigando, passa muito lá, né? Por vocês, né? Lá é que dá a resposta, né? De lá
lá que vai Isso é sair. muito importante, né? A prevenção é o mais importante, a prevenção. Doentes famílias e até pessoas da família que né, graças a Deus se recuperaram, né? Uma já é mãe, a outra vai ser mamãe agora, né? Teve um tratamento muito dolorido, mas graças a Deus está aí com a vitória, né? No ventre, na honra e glória de Deus, mas foi pela prevenção mesmo. E a Melissa aqui, gente, também anda rodeada de mulheres, né? E a profissão dela também não é nada fácil, porque ela tem que mexer com a mulher por fora e querendo ou não sentir um pouco por dentro, né, Melissa? Fala pra gente aí, Melissa, o que você faz, o que você trabalha. Então, eu trabalho com moda e a moda nada mais é do que comportamento, autoestima, né? E isso mexe muito com as mulheres, porque quando a gente começa a falar sobre o vestir, sobre a aparência, as mulheres acabam falando do que elas sentem, dos problemas, das tristezas. Então a gente acaba se envolvendo, né? Eu tenho várias seguidoras que tiveram câncer de mama ou outros tipos de câncer e acabam relatando assim pra gente algumas histórias bem comoventes, né? Mas a gente se envolve em todo o trabalho assim que a gente se dá um pouquinho mais, a gente conhece melhor as pessoas, né? E a gente tem essa troca e a gente pode alcançar um pouquinho mais a pessoa, pode dar uma palavra a mais, um incentivo para a pessoa, às vezes, procurar uma ajuda, porque as mulheres elas têm muitas atividades, muitos afazeres, e elas acham que elas têm que cuidar mais do outro, que é uma forma de mostrar amor é cuidar do outro. E esquecem que se ela não estiver bem, se ela não cuidar dela, se ela não tiver amor por ela não vai conseguir dividir esse amor, ela vai estar em pedaços, né? Achei interessante uma fala sua, que você disse assim, né, que a mulher precisa se cuidar. Mas aí você está vendendo ali algo para a gente se cuidar, né? Para a gente se sentir mais elegante, mais bonita ali, a nossa imagem. Só que às vezes você está vendo que aquela roupa, aquela modelagem ali tem tudo a ver com aquela pessoa, só que a própria pessoa não está se sentindo bem. E aí que entra um cuidado, né? Assim, aí que entra assim, o cuidado de você com tantas mulheres ao redor, e você também. Que você, por que essa pessoa não está se sentindo bem com aquela roupa que ficou tão bonita? Sim. Às vezes não está bem aqui, não está bem lá dentro, não está bem, está faltando alguma coisa, está desajustada, né? É o mais comum, porque muitas vezes você conhece mulheres que têm tudo e não estão felizes, né? Ou assim, elas acabam indo muito para o consumo. A maioria das mulheres consomem muito para suprir carências, para suprir tristezas, para achar algum conforto, e a maioria é por isso. Então, se você não toma um cuidado, você vai numa loja e a vendedora vai te vender o que você quiser. E você vai sair de lá ainda assim vazia, né? Você sai de lá sentindo que falta alguma coisa. Aí você chega em casa, às vezes larga aquelas sacolas e se sente pior do que a hora que você saiu de casa, porque não foi isso que você foi buscar. E você nem sabe o que você foi buscar. Então, esse olhar assim um pouquinho mais carinhoso que eu tento dar para as minhas clientes, nem sempre é possível, porque às vezes a gente atende à distância, atende pela internet, às vezes tem clientes que não querem se abrir, mas quando é possível eu tento pelo menos alcançar um pouquinho. No Brasil, 80% dos cânceres eles são diagnosticados pela falta de prevenção mesmo. Então, assim, você que está lá na área da saúde, a prevenção em tudo na vida, né? Se eu for comprar um carro, esse carro durante um período eu já tenho que começar a dar manutenção nele, né? Então, assim, tudo na vida é uma prevenção, sempre é bom, né? E aí, assim, olha o tanto que é grande a situação da descoberta das pessoas com câncer de mama especificamente, mas nós sabemos que existem outros tipos de cânceres também, mas que as pessoas deixam assim para descobrir só na hora que já está, né, numa situação delicada. A prevenção é importante. Qualquer campanha que vocês fazem lá, assim, o que vocês constantemente estão conscientizando, assim, até a população que busca outros tipos de atendimento, mas que vocês estão constantemente também ali incentivando para que as pessoas façam a prevenção. É a orientação, né? Orientação, a auto se conhecer, ela falou, é muito interessante. Um caso particular familiar foi assim, né? Ela se sentiu muito depressiva e não sabia o motivo. É uma pessoa que estava muito feliz, muito satisfeita com a vida, num momento, um auge, né? Muito grande,
jovem, não tinha nem 30 anos, foi um câncer muito precoce. Inclusive o câncer precoce ele é mais perigoso do que a pessoa que tem mais idade, né? Então assim, ninguém esperava, ela não esperava. Só que ela sentiu essa tristeza e ela não sabia expressar, ela também não entendia o motivo. Então o corpo ele fala. Aí vem, né, a pessoa se conhecer, tentar descobrir o que é, se é o emocional, você é mesmo físico, né, querendo te avisar que tem alguma coisa errada. Para você Foi que... muito importante. Para você que está entrando agora, assim, nós estamos falando esse assunto dentro do ambiente escolar, porque primeiro a gente acredita que a gente lida com muitas mulheres. E nada melhor do que uma mulher ajudar outra mulher, porque a gente até se entende e se conhece também. E o outro sentido é porque aqui a gente também lida com muitas crianças. E outro dia eu escutei no balcão aqui da escola, né, na nossa recepção, uma pessoa falando, eu não quero que o meu filho sofra, então eu faço tudo o que for necessário para o meu filho não sofrer. Só que assim, até para a gente fazer tudo para os nossos filhos não sofrer, uma das coisas é a gente ensinar ele como evitar o sofrimento, não é só proteger. Às vezes é necessário a gente ensinar como evitar. E nós que temos filhos, né? Você tem uma filha, uma menina, né? A Isabelle, você tem 2 rapazes, mas assim, a gente fala o câncer de mama é só de mulher. É verdade isso, meninas? Vocês acreditam assim? Porque hoje a gente já tem estudo que mostra que não é bem assim. Eu conheci um rapaz que ele teve acho que não foi um câncer porque eu não acompanhei, mas ele tinha um nódulo, ficou grande, teve que tirar. Não sei como aconteceu, mas eu também já vi casos de homens com problemas, né? E acho que não é um problema só da mulher, porque quando uma doença começa, atinge a família toda. Então é muito importante que a mulher, nesse período, acaba procurando, de repente, ajuda, porque a mídia, né, tem muita informação, então a gente acaba lembrando, porque a gente não lembra durante o ano. Mas depois também tem o Novembro Azul, então tem um cuidado que a família toda tem que fazer. Então, de repente, vamos tirar um mês para a mulher fazer seus exames, outro mês o marido, se os filhos já estiverem em idade, né? Mas eu acho que uma doença assim nunca é só da mulher. Eu não sei vocês, né? Nós que estamos inseridos assim, no ambiente escolar, que lida com muita criança, a gente percebe que existem doenças que antes a gente não escutava falando que as crianças tinham, e que hoje, infelizmente, né, a gente fala, não, mas essa doença com criança, aí a gente fica assim, realmente parece se sentindo inseguro. E por mais que o mês de outubro, a gente fala, né, o outubro rosa, de mulheres, mas existem hoje homens e também existem crianças que estão adquirindo câncer. Né? Assim, a nossa escola está passando por uma fase assim, bem delicada, de luto, de constante oração, de preocupação, de um trabalho intenso com a professora, assim, porque a gente tem um aluno aqui dentro da nossa escola, o nosso aluno que está com câncer no pescoço. Então é uma criança, nós estamos falando de uma criança. Porque às vezes a gente fala o câncer de mama e acaba que a gente quer levar mais para esse lado nosso, de mulher, mas existem vários tipos de câncer, né? E qualquer parte do nosso corpo pode aparecer, infelizmente, né? E aí, assim, o que fazer quando é um adulto? Mas o que fazer quando é uma criança? Assim, é muito delicado isso. Por isso a nossa escola tem essa conscientização. E a gente tem esse desejo, assim, de estar aberto para conversar todo tipo de assunto, sim. Porque a gente acredita que é necessário, claro, que dentro da faixa etária da criança, dentro do nível que a criança consegue entender, mas aqui nós estamos falando para os pais, para as pessoas adultas, que precisam entender que é muito relevante a gente saber não só como proceder se vier acontecer com um de nós, né? Mas como proceder também quando acontece com os nossos filhos ou com uma criança próxima da gente, porque o emocional em quase tudo, ele leva 50% da nossa saúde, né? E as outras 50% a doença já vai carregar. Então, por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso emocional. E como trabalhar emocional? A gente aprendendo antes, a gente ouvindo antes, a gente vendo superações antes, vendo testemunhos antes, né? Melissa, fala pra mim assim, você acredita, você que mexe com mulheres, né, também, sabe que tem sinais que fazem se ver, não, essa pessoa tá com câncer de cara? Assim, porque quando a pessoa está fazendo o tratamento, a gente já vê. Às vezes cai o cabelo, mas e antes do tratamento? Tem como a gente assim falar, não,
eu estou com algum sinal aqui que tudo leva a crer que eu estou com alguma enfermidade. Olha, assim, eu não tenho qualificação técnica para isso, mas eu acho que a partir do momento que você presta atenção em você antes, né, durante uma caminhada, talvez você perceba. Mas se você nunca presta atenção em você, talvez passe despercebido. Eu acho que por isso que é tão importante a gente cuidar de todas as coisas, né? Às vezes, por exemplo, um sangramento na gengiva, né? A gente às vezes não dá importância porque acha que é bobagem. Uma mancha na pele, você pensa, não, é o sol. Então as coisas você vai deixando para uma coisa mais grave e aquilo ali já é mostrando para você ter um cuidado. Então eu acredito que a gente pode entender alguns sinais, mas você só vai entender isso se você já vier de um processo que você já presta atenção em você, já cuida da saúde, porque eu acho assim, numa vida turbulenta como a nossa, aconteceu você se dar conta? Acho que não, acho que tem que ser um processo. E você está lá na área da saúde, Jana, você acha assim que o estilo de vida faz diferença? Porque hoje é bem moda, né? Assim, para uma vida saudável, e as pessoas às vezes querem ser pessoas assim que vivem postando na academia mas às vezes ele é mais para mostrar para o próximo do que realmente se cuidar, né? Mas assim, o estilo de vida, vocês estão lá assim, na carro de frente, vamos supor, que acompanha bem, vocês conseguem perceber se a pessoa tivesse um estilo de vida bacana, não que talvez não teria, mas talvez teria com menos prejuízo ali, talvez? É um conjunto, né? É uma doença silenciosa, mas é uma doença também que dá sinais. E eu conheço pessoas super saudáveis que nunca imaginou que se cuidavam todo ano, fazia prevenção e tem uma doença, né? Mas sim, a gente aprende que o açúcar é um veneno para quem tem câncer. Então, convivendo com essas pessoas, você vê que a alimentação é muito importante. O exercício físico, né? O exercício físico também, né? A pessoa ser mais ativa. Existem 8 remédios da natureza, né? Eu acho que a maioria das pessoas que buscam um pouquinho de qualidade de vida conhece esses remédios, né? E um deles é justamente isso, é exercício físico, é boa alimentação, é um descanso, né? É um sono ali com qualidade, né? É você ter confiança em Deus, beber bastante água. Então existe um conjunto de coisas que faz com que o nosso corpo ele não absorva tantos problemas, né? E transforma em doenças, né? E assim, mas nós também sabemos, e você pode responder pra gente, que existe a questão da genética. E quando a gente fala do câncer de mama especificamente, existe uma genética, né? E uma genética que passa até para as nossas filhas, né? Graças a Deus hoje tem exames, né? Dá para descobrir se é genético, quando você descobre alguém na família, por exemplo, que tem câncer, teve, né? Então assim, dá para você fazer um exame, descobrir se é genético, se você tem uma probabilidade, corre risco, né? Então também é muito importante. E esse exame a pessoa faz mais ou menos com quanto tempo, assim? Se a minha mãe deu câncer com 50 anos e eu vou fazer esse exame com que idade? Para mais ou menos ter uma noção. Na verdade, quem vai fazer esse exame é a própria pessoa que tem câncer. Ela que tem câncer, é um exame que faz pela saliva, né? Inclusive, não é aqui em Goiânia, é em Brasília. Não sei hoje se tem outros lugares, assim, minha conhecida fez em Brasília. E ela que faz e ela que descobre se a genética dos familiares tem ou não. É a própria pessoa. Ah, você quer dizer se aquele câncer ele vai ter genético. Se é genético. É porque com o caso da Angelina Jolie ficou bem forte isso, né? Na época que ela tirou a mama, né? Porque a mãe teve câncer. Eu sempre tive essa curiosidade, porque o que a gente escuta assim, sua mãe teve câncer, 10 anos antes da época da sua mãe, da idade que a sua mãe tinha, você já tem que começar a fazer um exame. Então eu ficava assim, nossa, quão cruz pra pessoa, né? Porque aquela situação com uma carga pesada, acho que já atrapalha até emocional da pessoa. Então, na verdade, não sou eu que tenho que fazer. A minha mãe, vamos supor, se minha mãe teve, ela que vai fazer um exame para ver se o tipo de câncer dela é um câncer que vai levar para gerações. No caso familiar foi assim, né? Hoje eu não sei como é que tá. Porque muda muito, né? Isso não não afasta
meninas podem desistir o primeiro, né? Mas a gente, não, na minha família não tem ninguém, tá? Na minha família não tem ninguém que tem diabetes, na minha família não tem ninguém. Mas, infelizmente, às vezes pode surgir o primeiro, né? Por conta até da alimentação, né? Muito industrializada, muito artificial, as doenças estão... Agora eu vou mexer aqui um pouquinho aqui, que às vezes assim, infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo, né? Eu vou fazer uma pergunta delicada, porque você é uma mãe aqui da escola. Melissa, posso dizer que é uma mãe minha também, né? Então assim, vocês duas que têm filhos, né? Vocês acham importante assim, a escola trabalhar esse assunto? E para trabalhar esse assunto a gente precisa entrar nisso que vocês acabaram de falar, na alimentação, né? Porque muitas coisas dentro de uma escola os pais não fazem ideia. A escola a gente sabe muito dentro da sua casa baseado no comportamento dos seus filhos, na alimentação dos seus filhos, entendeu? Então assim, aqui nós estamos falando de uma doença muito séria, mas que a gente gostaria assim, de todo o coração que os nossos filhos nunca tivessem que passar e nem viver por isso, né? Só que baseado nas decisões que eu tomo hoje com meus filhos, eu estou contribuindo para algumas coisas. E aí vocês como mães, assim, vocês acham que é relevante na escola tratar esses assuntos? De que maneira? Chamando os pais, enfim. Dá a opinião de vocês. Eu acho relevante assim, porque chega um momento que os filhos já não escutam mais o que os pais falam, né? A gente tenta fazer o máximo, alguns outros não, né? Mas chega um momento que os filhos já, se o que o pai e a mãe falam é bobagem, o que o professor fala é mais correto. Principalmente se ele tem alguma identificação com aquele professor, se ele admira. Então eu tenho algumas... na escola do meu filho mais velho, o Pedro, ele se identifica com 2 professores que ele admira. E esses professores alcançaram ele de uma forma que motivou meu filho a melhorar, inclusive nos estudos. Então, claro, não é obrigação da escola educar o filho, mas em uma certa idade, o filho ele vai mais pelo que o professor fala do que pelos pais, porque chega aquela rebeldia, aquela coisa que a mãe é chata, o professor é legal, né? Então, e a cantina, por exemplo, tem pais que só mandam dinheiro para a criança fazer lanche na escola. Então, se tiver tudo farto, assim, às vezes a criança também não fica até feliz, né? O pai, a mãe já não liga, e daí na escola a mãe e o pai não se preocupam, a escola ainda tem um mar de porcarias. Não é culpa da escola, mas eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Acho que dá para trabalhar nesse sentido. E você, querida? A escola, né, ela é um período muito grande que a gente passa aqui. Então, assim, eu sou uma mãe aberta. Eu acho ótimo a escola falar sobre essas coisas, ensinar, orientar. Né? Eu acho muito importante. Hoje as crianças estão muito abertas. Então, assim, quanto antes elas descobrirem sobre a vida, né, se cuidar, né, se amar, eu acho importante, sim. E entra um outro ponto, né? É importante a gente fazer essa proteção dos nossos filhos em alguns sentidos, mas também é muito importante a gente estruturar os nossos filhos a cuidar das outras pessoas. Porque às vezes a nossa família pode até não ter esse tipo de doença e passar infelizmente, por essa sequela tão grande que é um câncer dentro de uma casa, né? Mas nós temos que preparar os nossos filhos para contribuir na sociedade. E essa sociedade pode ser o nosso vizinho, pode ser uma pessoa mais próxima, pode ser também uma pessoa distante. Então, assim, por isso a escola acredita ser relevante alguns temas e constantemente a gente está buscando, assim, dentro do nível de cada criança, é claro, mas está falando, porque as crianças perguntam. Hoje eu cheguei e estava só com esse meu aqui, né, rosinha. E aí depois eu coloquei a blusinha por cima e coloquei o da escola. E aí eu já entreguei para as pessoas da escola, né? E mandei fazer para a maioria das mulheres da escola, chegou, a gente coloca, para trabalhar, minha irmã, consciente, né? E aí de cara eu falei, tia, o que é isso? Tipo assim, tem crianças que não sabem de quê. Então os meninos maiores, facilita, você responde, olha, isso daqui é porque esse mês de outubro aí ser o seu mês, porque para eles é só o mês da criança. Mas além de ser o seu mês, é um mês que a gente que é mulher, a gente conscientiza para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para ver se está tudo bem. Então assim, claro que de uma maneira bem sucinta,
E aí para aquelas meninas que já são maiorzinhas, porque aqui na escola tem meninas que tem, né, já sou mama, já tem um corpinho formado, já virou mocinha. Então é fundamental a gente entrar nesse assunto com elas. Elas estão vendo o corpo delas crescerem ali, as coisinhas, né? Elas estão passando pelo ciclo delas ali todo mês. Então, assim, é legal, porque às vezes em casa você vai entrar num assunto desses e eles ficam assim, meio acanhados, não quer falar de jeito nenhum. Mas na escola, eles soltam uns flashes assim que eles já estão sabendo até muito mais coisa. E aí entra a gente ter essa sabedoria, esse discernimento para conduzir esse assunto de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, mas de uma forma também de conscientizar, que é uma situação que está aí do nosso lado e que a gente precisa ter uma consciência para viver com ele e ajudar quem está passando e ao mesmo tempo estar com o nosso emocional firme também, porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Mas a gente pode estar prevenido para o dia de amanhã, não é verdade? Garotas, então assim, nós já falamos a questão do tratamento, né, a prevenção, mas assim, às vezes existe uma rejeição ali na hora de buscar um médico mesmo, né? E até assim, a forma assim, vai falar da alimentação. Muitas pessoas acreditam que só a alimentação natural, que a gente tem outros meios, né, de tratar, mas o ideal mesmo é a gente ir atrás de um médico, né? O médico, ele vai dar todos os passos que precisam para a gente realmente se curar e se tratar, né? Vocês lá, vocês pegam o resultado, né? Assim, eu acredito assim, eu até brinco, porque a gente passou uma situação dessa na minha família e o primeiro médico, a primeira pessoa que viu, ele sabia o que era. Mas ele não falou pra gente, porque tem todo um processo, né? Tem as pessoas certas, né? Pra dar notícia, pra explicar o que é mesmo. Mas quando vocês pegam, vocês já sabem, né? Eu já teve um exame que eu fiz que eu não tive coragem de abrir. Né? Como uma pessoa muito próxima sofreu esse câncer, eu tive que fazer uma biópsia, né? Eu não tive coragem de abrir meu próprio exame. Eles não tendo acesso, eu não fiz. Eu pedi a pessoa mais próxima de mim, que é a minha melhor amiga, e eu falei pra ela, eu não tenho coragem de abrir. Não tenho coragem, é muito difícil, é muito complicado. Quando você vê de perto, é complicado. Então, assim, mas é uma realidade que a gente vive, tem outra saída, tem que abrir, tem que ver, tem que... É a realidade, encarar. E as pessoas que eu conheço foi isso. Elas encararam de cabeça erguida, nunca reclamaram da vida. Nunca nem quiseram ajuda para ir no médico, para fazer os procedimentos, sabe? Ela sente essa força, né? A mulher sente essa força. A mulher é muito forte. Quando ela tem um obstáculo, ela cresce de uma forma que se supera. Muitas vezes não precisa de ajuda, ela vira um leão mesmo. Foi assim, a pessoa se superou, encarou. Cada um. Nós temos um Deus maravilhoso, né? Que criou o ser humano, cada um com as suas qualidades, mas ele foi muito detalhista com as mulheres, né? Assim, desculpa os homens, mas Deus foi muito detalhista, porque realmente a gente passa por muitas situações, Deus dá uma força tremenda, né? Para a gente conseguir vencer. E você conhece, né? Acompanhou alguém assim, que passou por esse problema, você teve assim, bem perto de uma pessoa com ou câncer de mama ou outro câncer, para contar pra gente? A primeira pessoa que foi na minha família não foi câncer de mama, foi outro câncer. Foi uma tia minha, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar em câncer, então eu tinha ouvido falar, muito criança. E ela assim, hoje eu sou loira por causa dela, porque ela quis mudar o cabelo, ela quis. E eu me apaixonei, eu nem sabia que podia mudar o cabelo, né? E ela ficou loira, ela mudou as vestes, né? Começou a usar saias, começou a mudar, né? Aí você achou bonito? E eu fiquei apaixonada, né? O câncer trouxe até uma outra vida para ela. Ela ficou muito bonita, né? Infelizmente, ela não superou, porque antes não era tão avançado como antes, né? Hoje é muito mais avançado que antes. E ela quis viver, ela quis aproveitar o corpo dela, quis aproveitar o cabelo dela. Quando eu fiquei cabelo louro, eu falei, nossa, tem como dar a cor do cabelo? Então, assim, foi uma história triste, mas foi um exemplo também de vida, né? De saber aproveitar o momento, de querer viver, né?
por mais que sabia que não ia ser fácil, corria um risco de Deus colher, mas ela parou de frente, ergueu a cabeça, teve autoestima e viveu até quando Deus permitiu. Então, assim, a primeira vez que eu vi câncer foi essa, né, foi minha tia, e depois veio outras pessoas mais próximas, minha melhor amiga, né, ela fez o exame para aproveitar o plano de saúde. Porque ela tinha saído da empresa e foi aproveitar o plano de saúde, fazer um check-up. Nunca imaginou. Né? Aí Deus sabe das coisas e ali ela descobriu também o câncer. Não esperava, mas aproveitou a oportunidade que tinha de se cuidar, de fazer os exames, graças a Deus. Senão não ia ter essa oportunidade de estar hoje aqui, né, entre a gente. Então, graças a Deus também se cuidou, passou todo o processo, cabelo, terapia, né? Mas tá aí, hoje é linda e maravilhosa. Legal, né? Superação. Superação. Também nunca reclamou, não é um direito da mulher reclamar. Mas eu vejo isso como um exemplo, porque você pensa, nossa, se fosse eu, né? Será que eu ia conseguir não reclamar, não falar, né? Mas eu acho que tem ali um pouco ali um momento de aceitação, né? Isso. Todos nós passamos por um processo, é igual o perdão. Para você conseguir perdoar alguém, você precisa entender que você está com raiva de alguém. Para estar com raiva de alguém, você precisa ter aquele momento ali de fúria. Isso tudo faz parte para você chegar lá na frente e falar, não, eu consegui perdoar. Se você falar, não, de boa, já está tudo tranquilo. Não, não está. Você tem que passar todo o processo. É como se fosse uma doença, né? Você tem que passar pelo processo. Você descobre, você tem um momento dos porquês, aí depois vem talvez um pra quê, e aí depois você consegue superar o porquê e o pra quê, e vamos pra frente para ver o que vai dar, né? Então, assim, tem todo esse processo, né? Mas graças a Deus, uma história bem sucedida e uma história que Deus, na hora que Deus disse até aqui chega. Porque assim, as pessoas que acreditam em Deus. Porque assim, às vezes a gente fala de doença, é muito bonito a gente falar de outubro rosa, coloca lá assim, coloca tudo. Mas assim, eu tenho um ditado que eu gosto sempre de falar ele, que a gente nunca pode falar que a gente se compadece, entende o que o outro está passando se a gente não estiver passando. Então assim, eu não posso virar para uma pessoa que já teve câncer, uma pessoa que talvez já teve uma perda muito grande, uma pessoa que já passou fome, e dizer, não, eu entendo o que você está passando se eu nunca tiver passado por uma dessas situações. Então existem coisas que só a gente passando para a gente ter a dimensão do que é realmente. Então assim, esse mês de outubro não é só para a gente pensar, nossa, eu fiz todos os meus exames, eu estou ótima. Não. É para a gente pensar assim, ó, eu estou ótima, mas eu preciso estar preparada para se vier acontecer alguma coisa comigo, o meu psicológico, a minha cabeça está preparada. Falando disso, eu tive uma cliente que ela era médica e ela descobriu o câncer de mama já um pouquinho mais avançado. Mas como ela era médica e ela não era uma pessoa assim, não tinha nenhuma fé, quando ela foi conversar comigo, ela me disse assim, ela já chegou já derrotada. Ela me disse, eu tô com câncer de mama, depois o câncer vai para lá, vai para cá, eu vou ter isso, eu vou morrer. Então assim, ela já programou, ela já colocou, porque o cérebro, o que ele pensa, o corpo faz, né? Então ela era uma pessoa, ela não tinha esperança, ela não tinha fé. E assim, em poucos meses ela morreu. Poucos meses. Assim, aconteceu exatamente o que ela disse. Porque ela, muito técnica e sem nenhuma fé. Já por outro lado, a minha avó teve câncer de mama 2 vezes, em 2 oportunidades diferentes. Então na década de 70, eu nem lembro, porque eu era bem pequena, e ela teve câncer de mama, ela fez uma cirurgia gigantesca naquela época. Ela tirou daqui até por cima, tirou tudinho. E depois, com 90 anos, ela teve na outra mão o câncer de mama. Ela já faleceu, mas não foi do câncer. Só que a minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, de uma fé inabalável. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que nunca reclamou de nada e uma pessoa que só fazia o que tinha que ser feito, sabe?
uma pessoa que acordava e fazia suas obrigações, apesar dela ser dona de casa, a obrigação dela era aquela, ela não ia trabalhar, então ela levantava, ela pegava lenha, ela cozinhava, ela fazia tudo o que ela tinha que fazer. Ela não ficou nunca esperando a doença, nunca ela esperou a morte. E mesmo que isso passasse pela cabeça dela, ela tinha um Deus que estava cuidando dela. Então, essas duas experiências assim, são muito fortes para mim, porque eu conheci uma pessoa que não tinha fé nenhuma. E quando você não tem fé, você não tem esperança. E se você não tem esperança, o teu corpo vai viver por quê? Por que o teu corpo vai trabalhar contra aquela doença? Se o teu cérebro já concretizou aquela morte. Então, eu falo muito isso lá em casa, do poder dos nossos pensamentos. Isso não só no Outubro Rosa, qualquer situação. Qualquer situação. Se você tem um pensamento positivo, que às vezes parece uma bobagem, mas o pensamento positivo nada mais é do que um exercício. Você tem que exercitar o seu pensamento. Você não vai acordar com um pensamento positivo. Às vezes você não vai acordar... eu já vou assar um saco de dinheiro. Você não vai acordar motivada. Hoje de manhã eu estava falando... Mas se você chegar tão motivada, quem sabe? E muitas vezes você não está motivada. É verdade. Então, hoje eu estava falando sobre isso, que o mais importante é a disciplina. Porque quando você tem disciplina, você faz o que tem que ser feito. E a motivação nem sempre está ali. Então, assim, essas duas experiências me marcaram muito, assim. Com fé e sem fé. Com Deus e sem Deus. Dois fins. Talvez a minha avó até tivesse falecido de câncer antes, não sei, porque Deus... Não é que Deus não atendeu aquela pessoa pelo fato dela não ter fé. Deus não deixa de fazer isso. É verdade. Mas a pessoa deixou de buscar aquilo. Que talvez estivesse ali, pronto para ela. É verdade. A gente também, na nossa casa, nós vivemos também situação similar, né? Eu acho que você acompanhou, você já estava na escola. A mãe do meu esposo, né, teve câncer de pulmão. Não é câncer de mama, mas é um câncer de pulmão. E aí ela tirou todo o pulmão. E assim, você vai aprendendo, né? Você descobre que o pulmão ele vai aumentando de novo, o outro que fica, né? Só que aí depois assim, de 3 anos de tratamento muito dolorido, muito sofrido, muito assim, traumatizante para ela, para a família, para nós todos, né? Ela foi fazer um exame e descobriu que deu um nódulo na garganta. E assim, para os 45 dias, aí esse nódulo da garganta atacou novamente o pulmão dela. E ele esparramou no corpo. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Rápido assim, desse processo, né? Foram 3 anos de tratamento da retirada do câncer, e fazendo tratamento, e depois muito rápido para o outro nódulo que apareceu. E a gente percebe assim, por nenhum momento, sabe, ela e algumas pessoas que a gente conhece que tem, né, essa enfermidade, essa doença, você ter a fé não é que a fé vai tirar a sua doença. Não é que a fé vai fazer você acordar com amnésia, falar, não, eu estou super feliz. Não é isso. Mas a fé é algo que realmente é o que a Bíblia fala, é a certeza daquilo que nós não vimos, nós nunca ouvimos, mas a gente acredita. Então, por isso é importante. Um Outubro Rosa, a gente não só adquirir um pensamento assim, não interessa o que acontecer, nós temos um Deus. E esse Deus nem sempre vai mostrar pra gente, mas é importante a gente confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Então, quem tem fé para enfrentar uma doença e acreditar que existe uma força maior, que muitas pessoas não querem falar que é Deus, mas tem gente que fala que é uma força maior, que é a natureza, mas é tudo Deus, porque é Deus que está no controle desse mundo inteiro. Então, assim, quando você consegue se agarrar a isso, né, você consegue romper ali não só um câncer, como qualquer outra coisa na sua vida, de uma forma bem mais leve e mais tranquila. E tendo a certeza que o que tiver que acontecer, vai acontecer não porque você fez todo o esforço, não porque você foi para o melhor hospital, porque você está acompanhado pelos melhores médicos, porque você descobriu bem cedo, né? Você fala, não, você não deu conta porque você descobriu muito tarde, não. Porque existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que esse mesmo Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Se é para a gente viver com um câncer, com alguma enfermidade, Deus vai dar a força que a gente precisa. Não é verdade? E agora, como escola, o que nós percebemos assim, ó, que a gente quer ligar esse pensamento? Que a gente ama tantos filhos, mas tantos filhos,
que a gente às vezes esquece de cobrar uma situação que não tem necessidade de cobrar dos nossos filhos. A gente quer que nossos filhos cresçam rápido, a gente quer que nossos filhos vivam momentos assim de muito prazer, e é sempre muita coisa, é sempre dando do bom e do melhor, sendo que não tem essa necessidade, porque assim, a gente tem que deixar nossos filhos ser criança e viver o tempinho deles, o momentinho deles, porque essa fase adulta que a gente está conversando aqui, ela já é mais complicada. Então assim, a gente tem que deixar as crianças aproveitar um pouco mais, com menos pressão da gente, porque essa expressão trazem sim para os nossos filhos prejuízos emocionais no futuro e automaticamente doenças. Como está comprovado, o próprio câncer, ele tem algumas patologias sim, ligadas ao emocional, ligadas a traumas, né? Então assim, é importante para os pais, para nós que estamos inseridos na área da educação, que você convive com mulheres, você também, que a gente está constantemente, né, e fala até que esse índice aumenta para quem anda de ônibus, porque aí dobra a quantidade de pessoas que você convive todos os dias, a gente trazer menos sequelas para a vida das pessoas. E como não trazer menos sequelas para a vida das pessoas? Aceitando as pessoas do jeito que elas são. Ouvindo mais, aceitando mais essas pessoas, cuidando mais dessas pessoas independentes, né? Porque a minha opinião é essa, sim, legal, mas a gente precisa aceitar mais as pessoas. E no ambiente escolar, a gente percebe muito isso. Nós somos uma família que tem todo tipo de família. E a escola tem que estar preparada para receber uma família que às vezes é uma família completa, é uma família que tem um pouco ali, né, incompleta, é uma família que tem uma criação de uma forma, é uma família que tem um segmento, é uma família que segue uns princípios, é uma família que não tem às vezes um princípio, ainda não se descobriu. Então assim, a gente precisa, né, ter esse olhar assim, não um olhar aqui do lado, a gente precisa ter um olhar de cima, olhar tudo assim, ver que todos somos iguais. E que hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente pode não estar. Né? Que hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar com alguma enfermidade, ou câncer, ou qualquer outra doença. Né? E prova disso foi o próprio Covid, que trouxe para todos nós, né? Que mudou a vida de todos, assim, do dia para a noite. Né? Mostrou como nós somos frágeis. Né? Mostrou como todos nós somos no mesmo barco, né? No mesmo... Então, assim, por isso é um mês para a gente fazer várias reflexões. Né? Não só essa, fazer várias reflexões. E o que eu gostaria de deixar, e acredito que as meninas também, eu quero que vocês dão aí a última dica, né, o último posicionamento de vocês, o cuidado, né, porque assim, para mim cuidar de você, que eu gosto tanto, né, eu escuto isso de uma amiga minha constantemente, a gente precisa se cuidar, né, eu não tenho como dar para aquela pessoa aquilo que eu não tenho. Então assim, para mim falar de fé, eu preciso ter fé. Para mim falar de amor, eu preciso ter amor, perdão, eu preciso saber perdoar também. Então, o cuidado individual, não é aquele cuidado egoísta, né? Não, eu só penso em mim, só quero coisa para mim, não é isso. É aquele cuidado com você primeiro, para você se entender suas limitações também, para você dar conta de fornecer para o próximo. É que muitas mulheres acham que se cuidar primeiro já é um egoísmo. Às vezes as pessoas não entendem que o cuidado com ela é um cuidado com a família também, né? Sim. Sim. Cuidado com tudo, né, Melissa? A Melissa vem de cuidado, né? E essa daqui vem de cuidado, essa aqui é o sonho de consumo de toda mulher. Porque assim, olha, depois eu vou colocar, vou marcar ela aí pra você, mãezinha que não segue ainda. Quando você me ver na escola bem vestida e bem bonita, Melissa. E sempre está. Sempre está. Assim, é o cuidado em pessoa, mas é justamente isso, né? É cuidar de você mesmo, se tocar, se conhecer, né? Conhecer os defeitos do nosso corpo, da nossa pele, de tudo, né? Por isso que é importante parar, às vezes, né? E aí já até entrando no sábado, né? Às vezes a gente não descansa nunca. Porque se você fica em casa, eu pelo menos, quando eu chego em casa, trabalho mais. Vontade de voltar para praia. Acho que eu descanso aqui, não descanso em casa. Chego em casa, meu Deus do céu, tanta coisa para fazer, daí você pensa, mas aí você não descansa nunca. E aí quando você vai deitar, você já está exausta, você nem está sabendo se dói o pé, se dói a cabeça, não sabe nada. É verdade. Então por isso que às vezes alguns momentos são importantes, né? E eu tenho 2 meninos, né? E meu marido sempre viajava, então eu estava sempre muito com as crianças. Tudo que eu fazia era com eles. Então agora eu consigo, assim, eles saem sozinhos e eu fico sozinha.
Ai, graças a Deus, vamos fazer programa de meninos, né? Aí às vezes eu fico sozinha em casa e eu chego a estranhar o silêncio, sabe? Porque agora sim eu tô tendo, não é um tempo mais pra mim, eles que estão tendo um tempo mais deles. Amém. E aí eu, às vezes eu escuto o silêncio assim, e eu penso, nossa, tô em casa, não preciso fazer nada. Gente, Melissa tem a loja dela, viu? Chique, sem frescura. Então, assim, pra gente que é mulher, né, não sabe como é que a gente fica elegante, como é que a gente vai para certos ambientes. Eu vou marcar aqui para vocês depois, para vocês seguirem ela, pegar as dicas aí dela, viu? É uma pessoa maravilhosa e realmente a chiqueza sem frescura, né? É o sonho de consumo de todas nós. Muito obrigada, Melissa, por você ter vindo aqui da nossa escola. A nossa escola está sempre portas abertas para você, para sua família. Obrigada. Você faz parte dessa escola, você já sabe, né? Você é a nossa paixão aqui. E nós queremos também agradecer a mãezinha aqui que trabalha também no laboratório, né, no Atalaia, aqui pertinho ali na Vila Brasília, na Vila Brasília. Então, assim, você também, se precisar de alguma coisa, esses dias eu liguei para ela e falei, olha, eu preciso fazer um exame, é muito caro esse exame. Aí ela falou, vou conseguir alguma coisa para você. E é isso daí. A vida é basicamente isso, né? Se a gente não puder contar uma com as outras, indicar um serviço uma na outra, tá ali do lado, nas horas boas a gente sorrir aqui, mas na hora que precisar também, eu até brinco aqui, esse tapete aqui já teve muitas pessoas que a gente ajoelha, olha, acredita que aquilo que eu não posso fazer, eu acredito em um Deus que pode. Então, assim, nessa linha de pensamento que a gente conduz a nossa escola Fonte do Saber. E você é uma bênção na nossa escola, a gente tem muito carinho. A gente tem muito carinho por você, pela sua filha, pela sua família. Vocês são pessoas assim que estão com a gente aí já há bastante tempo, já conhecem nossos defeitos também, nossas qualidades. E juntos a gente acredita que a gente vai chegar até onde Deus deixar. Muito obrigada por você ter vindo um pouquinho aqui, ficado conosco também, compartilhar um pouco do seu conhecimento. E é uma mãezinha que está aí, gente, precisou de fazer exame, precisou de uma orientação. A nossa escola está de portas abertas através dela, eu tenho certeza, viu? Muito obrigada, meninas. E obrigada a você que veio com a gente até agora, ouvindo, participando. Eu nem dei conta de ler os comentários todos aí, mas eu sei que você pode vir aqui na escola conversar com a gente presencialmente também. E o mais importante nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, o princípio, eu acho, para a sua vida, para a nossa vida aqui, é a gente continuar amando um Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive das doenças. As doenças, elas não estão fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus tem o controle de todas elas e é Ele mesmo que tem o poder também para curar, se for da vontade dEle. Então, aproveite esse mês de outubro, o mês para a gente relembrar, reforçar a importância da prevenção, não somente do câncer, como de qualquer outra doença. Cuide-se de você, para que você possa cuidar do próximo também. E que os seus filhos cresçam com esse exemplo de você, uma mulher guerreira, uma mulher que trabalha, honesta, íntegra, mas uma mulher também que se cuida, para que você possa cuidar das outras pessoas. Um forte abraço e não esqueça, nós amamos o que fazemos e fazemos porque amamos. Até a próxima. Tchau. Como diz, eu estava vendo um vídeo da Isabela esses dias, ela pequenininha, e ela cantando, ela falava assim, eu sou o amor da minha vida, né? E a mulher ela tem que ser o amor da vida dela, né? É bem isso.